Sejam bem-vindos e bem-vindas em mais uma edição do programa TV Pé de Figo, especial Eleições 2020. Lembrando que nós vamos ouvir todos os candidatos e as candidatas a prefeito de Valinhos. Hoje recebemos a presença do prefeito Orestes Previtali, que é candidato à reeleição pelo Partido Democratas, número 25. A sua candidata a vice é Laís Helena, e aí ele tem ainda o apoio dos partidos Democracia Cristã, PSDB e Podemos. Olá, Orestes, como vai? Tudo bem, e você, Heriberto? Prazer estar aqui com você novamente. Legal. A sua coligação tem o nome Valinhos no Rumo Certo. Valinhos está no rumo certo, Orestes? Com toda certeza, Heriberto. Estamos no rumo certo, sim. Acho que nós tínhamos uma proposta ali atrás, no nosso plano de governo de 2016, e conseguimos concretizar a maior parte daquilo que nós nos propusemos naquela ocasião. E agora nós temos certeza, e esse período de quase 4 anos à frente da prefeitura, que nós estamos no rumo certo, sim, e nós temos toda a condição de continuar a buscar o sucesso desse caminho. Legal. Eu estive vendo o seu plano de governo, você fala em incrementar a participação da população nas decisões da política e da administração da cidade. Nós temos, no momento, a discussão do plano diretor e algumas entidades, a OAB, a Associação dos Engenheiros, o Movimento Mobiliza Plano Diretor, questionam a forma como está sendo conduzida a discussão do plano diretor, inclusive dizendo que as proposições levantadas pela população não estão sendo atendidas na proposta do plano diretor. Como que você encara essa questão da participação da população? Olha, Roberto, nós tivemos aí oportunidade em várias oficinas temáticas que foram realizadas, que a gente observa é que grupos participaram, né? Pessoas da comunidade participaram, entidades participaram disso, você citou a Associação dos Engenheiros, também participou. Recentemente, nós também mantivemos o contato, agora, há poucas semanas atrás, novamente com a Associação dos Engenheiros, que nos apresentou aí alguns pleitos, né? Nós, desde o início do plano diretor, da elaboração do plano diretor, que, diga-se de passagem, é uma obrigação, né? Não é uma opção do gestor, mas sim uma obrigação, e que Valinhos já está atrasado aí vários anos, né, na realização disso, né? Nós estamos, se não me falha a memória, com 14 anos já sem a atualização do mesmo plano diretor. A cidade, ela necessita se desenvolver, necessita crescer, né, de forma sustentável, né, para que o município possa continuar se desenvolvendo. É necessário que se abra, né, a oportunidade do empreendimento, quer seja o empreendimento de indústrias, o empreendimento de geração de empregos, né, para que a cidade possa progredir. E com isso você não pode ficar parado, estagnado. Então abre-se a oportunidade. Nós, quando assumimos, havia um desenho inicial de um plano diretor proposto pela administração anterior, né, que infelizmente não conseguiu ser concretizado esse trabalho. Daí foi contratada uma nova empresa, através de um processo licitatório. Essa empresa teve a oportunidade, a liberdade de fazer o seu trabalho, né, de avaliação. É um trabalho grande, né, não é um trabalho simples, isso aí envolve um conhecimento de todas as áreas da administração pública, né, número de crianças em idade escolar, né, número de atendimentos em postos de saúde. Não se fala somente de você desenvolver a cidade, abrir a cidade para empreendimentos, para investimentos. Não é só isso, é todo um contexto. Isso é um trabalho longo. E nós tivemos ainda a feliz oportunidade de uma participação bastante incisiva do Ministério Público local aqui em Valinhos, o Ministério Público do Meio Ambiente, o GAEMA, que participou e vem participando passo a passo na construção disso, né? Com discordâncias, com concordâncias, mas vem participando junto conosco. Então, a forma mais transparente de que foi desenvolvido esse trabalho não é possível, né? Nós entendemos, eu entendo, que houve toda a oportunidade. E, logicamente, não é possível que você consiga atender a todos os pleitos que são colocados por todas as pessoas que participam, né? A gente ouve, colhe as informações através dessas oficinas temáticas. Isso tudo é trabalhado dentro das possibilidades de desenvolvimento da cidade.
né, no que diz respeito ao saneamento básico, tratamento de esgoto, né, tratamento de água, abastecimento hídrico, né? Então, é muito importante. Muitas ideias, né, de pessoas interessadas no desenvolvimento da cidade não puderam ser levadas a efeito por conta desses itens. Outras ideias por conta de discordância do próprio Ministério Público. E eu digo a você com toda a tranquilidade do mundo, né? Os apontamentos que o Ministério Público nos colocou, na sua maioria, eles foram observados, eles foram atendidos até, e a nossa ideia é que, tão logo nós tenhamos o que não seria obrigação, né? Porque já foi feita uma audiência, foi feita uma outra audiência pública, nós poderíamos ter feito aí até uma audiência virtual e considerá-la como definitiva, mas nós, para poder abrir a oportunidade da participação social de forma mais intensa, considerando esse período que nós estamos passando, da pandemia e do coronavírus, nós fizemos a opção de tão logo, né, a cidade evoluísse dentro do Plano São Paulo para um momento onde a participação popular pudesse efetivamente acontecer mais uma vez, né, de fato presencialmente, nós fizemos a opção de realizar uma próxima audiência, assim que a gente tiver essa oportunidade, com a participação de todas essas entidades, a representação da sociedade, do Ministério Público, para só depois, então, esse plano ser encaminhado aí para a Câmara Municipal, para a apreciação lá do Legislativo. Legal, você falou em desenvolvimento sustentável. Todos os candidatos tratam essa questão, falam em desenvolvimento sustentável. A população hoje está assustada com a ameaça da falta de água, né? E é concebível, é coerente a ideia de expansão urbana no momento em que a gente não tem um abastecimento de água aparentemente suficiente para atender essa expansão? Veja, Heriberto, isso aí, eu digo a você o seguinte, nós temos sim a condição de atender a população. Ocorre que a cidade permaneceu por vários anos, sem um investimento adequado em reservação hídrica. E o que nós fizemos nesses 3 anos e meio, um pouco mais, né, as obras que o Departamento de Água e Esgoto de Valinhos vem realizando, quer seja na construção de poços profundos, de reservatórios de água, de tratamento moderno de água, né, para que nós possamos economizar a água, né, na lavagem dos filtros que são necessários, porque se perde uma quantidade imensa de água cada vez que você faz uma operação de limpeza de filtros. Então, nós trabalhamos em cima disso, modernizando essa questão do tratamento de água. Desde 2017, nós estamos trabalhando numa parceria junto com a Prefeitura de Campinas para a modernização da nossa estação de tratamento de esgoto. Passaram-se muitos anos sem que pudéssemos estar desenvolvendo isso. E com esse trabalho todo, nós tivemos um incremento da ordem de 62% na reservação de água. Isso foi um aumento fantástico. Mas ocorre o seguinte, né? O país vem passando por um processo de estiagem muito severo, né? Fenômeno natural que acontece de épocas em épocas, né? Veja o que está acontecendo no Amazonas, o que está acontecendo no Pantanal, não foi diferente aqui em Valinhos. Nós tivemos essa estiagem muito grande, muito severa, altas temperaturas, um consumo extremamente elevado de água, né, pela própria população, né? Os combates às perdas, né, na substituição das redes subterrâneas de água, né, que o departamento vem fazendo para minimizar perdas, isso é um trabalho fantástico e a nossa ideia é progredir com isso. Infelizmente, nós tivemos aí alguns momentos, semanas anteriores, onde por uma questão alheia ao município, alheia ao próprio departamento de água e esgoto, a questão da energia elétrica, a CPFL. A CPFL, por fazer remanejamento e manutenção na sua linha de transmissão de energia, causou, sim, né, problemas na interrupção da captação de água do Rio Atibaia. E o sistema de monitoramento, o sistema de abastecimento do DAI, ele é um sistema moderno, mas que, quando você tem os chamados piscas, né, que são aquelas oscilações de energia, que na nossa casa queima a geladeira, queima o micro-ondas, queima a televisão, lá na estação de captação teve problema. E nesse momento de estiagem, calor intenso, consumo elevado, quando você tem uma interrupção no abastecimento, as pessoas continuam consumindo, os reservatórios diminuem o seu volume armazenado ali, e até que você consiga retomar a capacidade dos reservatórios, existe uma diminuição da pressão nesses reservatórios. E aí, as partes mais altas da cidade
ficam sem receber água, por falta de pressão para poder chegar nesse ponto mais elevado, né? Então, tudo isso, né, foi o que levou a essas duas situações, né? E se nós não tivéssemos feito todos esses investimentos ao longo desses 3 anos e meio no DAI, construindo reservatórios, cavando, perfurando poços, fazendo a modernização da estação de tratamento de lodo no DAI, nós estaríamos numa situação com certeza muito pior. Lembrando que no período lá de 2014, 2015, nós sofremos a mesma situação. E naquele momento foi necessário implantar um racionamento que causou um sofrimento muito maior à população. Aqui nós tivemos essa situação que eu acabei de colocar para você e que, graças a Deus, nós conseguimos, e com o esforço e o trabalho do DAI, né, da prefeitura, nós conseguimos superar isso aí. Nisso, nós tivemos, amenizou um pouco a temperatura, baixou um pouco a temperatura, tivemos um pouco de chuva, restabelecemos a captação. Hoje, terça-feira, nós estamos com reservação total, plena. Não falta água hoje, pelo menos a informação de hoje pela manhã, 6 horas da manhã, não falta água em nenhum lugar da cidade. Nós não estamos registrando isso, tá? Se esses investimentos todos não tivessem acontecido, nós estaríamos numa situação muito mais grave. Nós não impusemos o racionamento para não prejudicar, não fazer a população sofrer mais ainda. Você falou da pandemia e não tem como a gente não abordar essa questão nesse momento até dramático em que vive o país, e Valinhos também não fica fora disso. Como você acha que foi a condução do combate à pandemia, tanto na esfera federal, estadual e principalmente municipal? Houve momentos em que você teve uma posição mais rígida, outro parece que houve alguma pressão. Como que foi essa questão aqui em Valinhos? Como você conduziu? Houve ou não pressão de segmentos para que se flexibilizasse mais o isolamento? Gilberto, é o seguinte, eu estou prefeito, mas eu sou médico há 30 anos. Eu não posso me deixar levar por achismos. Nós temos que nos conduzir pelo conhecimento técnico, pela medicina, pela técnica, né? Pela ciência. Essa pandemia, a última vez que nós tivemos algo semelhante tem mais de um século, quando da gripe espanhola. Já apagou da memória de todos nós aí. Os nossos avós talvez tenham alguma lembrança de que os pais deles passaram por isso aí. E nós tivemos perda de milhões de vidas naquela ocasião. E não foi diferente. Essa doença, ela é uma doença com potencial de gravidade muito grande, com potencial de contágio extremamente elevada, e que o mundo, não foi Valinhos, não foi São Paulo, não foi o Brasil, o mundo foi obrigado a tomar atitudes drásticas para conter essa pandemia, essa doença que, se nós não tivéssemos tomado atitudes semelhantes, né, às que nós tomamos, com certeza o número de vidas perdidas teria sido muito maior. E quero lembrá-lo que a pandemia não acabou, a doença continua aí. E aquela segunda onda que tanto se fala, que está acontecendo na Europa e em outros países ali, não tenho dúvida que se nós não cuidarmos de todos os hábitos de higiene, o uso de máscara, lavar a mão, o uso do álcool gel, a manutenção do distanciamento social, nós teremos outro problema sério, sim. A medida de isolamento social, de restrição de atividades comerciais, se fez necessária. Na minha opinião particular, o que houve foi uma falta de convergência de opiniões entre o governo federal e os governos estaduais. No entanto, quando se fala de uma epidemia, de uma pandemia, né, o município ele fica subordinado às ações do governo estadual, onde ele está inserido, né? Isso aí está na Constituição Paulista também. Na minha opinião, a condução que nós tivemos aqui, tá, ela foi a mais acertada possível. Nós, desde o primeiro momento, agimos, sim, com bastante rigor, mas isso fez com que nós pudéssemos evitar perdas de vidas. Nós tivemos um momento que nós precisamos evoluir de 6 leitos de UTI na Santa Casa para mais de 40 leitos ocupados, e com ocupação em alguns dias de 100% desses leitos. Nós tivemos necessidade, inclusive, de transferir alguns poucos, sim, poucas pessoas, mas nós tivemos necessidade de transferir, sim, para hospitais de campanha em São Paulo, para que essas pessoas não viessem a perder as suas vidas. Então, eu penso que a pressão, eu entendo perfeitamente a questão da economia, a questão do comércio local, houve a pressão, até que chegamos no momento que houve um entendimento, que as pessoas
tomaram consciência de que a doença é grave, com contágio muito alto. Muita gente se contaminou, muita gente se contaminou. Tivemos muitas vidas perdidas aqui em Valinhos, mas se nós não tivéssemos tomado a atitude como nós tomamos, com certeza a situação teria sido muito mais grave. Outro tema obrigatório, Orestes, nessa campanha é a questão da dívida da prefeitura, né? Já há informação de que a dívida já ultrapassa os 700 milhões de reais. A própria secretária da Fazenda, do seu governo, admitiu que se trata de uma dívida impagável. Recentemente, um órgão de imprensa da cidade divulgou que o seu governo teria conseguido uma negociação para e reduziu essa dívida. O que, de fato, tem feito nesse sentido, já que parece que depende mais de medidas a nível federal do que da própria administração local? Muito bem. É preciso fazer a colocação de que existem dois tipos de dívida. A dívida de curto prazo e a dívida de longo prazo. A dívida de longo prazo é a chamada dívida do século. Quando nós assumimos, no dia 1º de janeiro de 2017, nós tínhamos uma dívida de curto prazo que beirava quase 200 milhões de reais. Uma dívida de curto prazo. Ou paga agora ou vai ficar desabastecido. Nós tomamos uma série de medidas administrativas que nos possibilitaram equacionar essa dívida de curto prazo e pagá-la. Naquele momento, em janeiro de 2017, Valinhos era mal pagador. A prefeitura de Valinhos era mal pagadora. Ninguém queria vender para Valinhos, não tinha credibilidade, porque deixou uma dívida gigante chamada de curto prazo. Basicamente, se você observar o que aconteceu com a questão da limpeza pública, somente com a limpeza pública, era algo aí na casa, não me lembro mais agora, números exatos, mas da ordem de 15, 16 milhões de reais, somente com a empresa que faz a limpeza pública no município, né? E nós tivemos que lançar mão de uma série de ações, né, sacrificando outras atitudes, para que nós pudéssemos quitar essa dívida de curto prazo. Ela foi negociada e ela está quitada, isso está acertado. Valinhos não tinha sequer a certidão negativa de débito, né? Desde a criação do Instituto de Previdência Própria do município, chamado Vale Prev, né, que é a segurança da aposentadoria do funcionário público, isso estava em risco, estava em jogo. Não se pagava a cota patronal. Nós temos que fazer financiamentos, parcelamentos, para poder tornar a prefeitura viável. A prefeitura tem dois documentos básicos para que ela possa ser viável. A chamada CRP, Certidão de Regularidade Previdenciária, e a CND, Certidão de Negativa de Débito, né? Quando assumimos, nós tínhamos uma CND que venceria nos próximos 2, 3 meses, ela iria vencer a Certidão Negativa de Débito, por conta dessa dívida. Essa dívida de curto prazo que sacrificou todo o município. E a CRP, Certidão de Regularidade Previdenciária, também. A ausência desses dois documentos impossibilita qualquer forma de financiamento, de empréstimo, né, contração de convênios com o governo estadual, com o governo federal. Nós trabalhamos arduamente, duramente, para poder restaurar essa situação. E conseguimos sim. Já a dívida de longo prazo, a chamada dívida do século, né, o município paga embaixo de uma liminar, ou seja, lá em 2010, 2011, a prefeitura, na época, conseguiu, junto ao governo federal, à Justiça Federal, né, que se suspendesse parte desse pagamento. Suspendesse, mas não cancelasse. Ou seja, por conta de uma liminar na Justiça, né, que é uma coisa provisória, ao invés de Valinhos, naquela época, pagar 1 milhão, estou falando de 2010, 2011, naquela época, pagar 1,5 milhão de reais por mês, por conta dessa liminar, passou a pagar algo em torno de 500 mil reais por mês. Só que a diferença de 1,5 milhão para 500 mil é de 1 milhão. E esse 1 milhão foi sendo empilhado em outro monte. É por isso que a dívida não parou de crescer. E esse outro monte de 1 milhão por mês que a prefeitura não pagou, ela está sendo cobrada. A prefeitura continua devendo. E ali tem juros, né, tem correção monetária. Aí, em alguns momentos, alguns veículos de comunicação, bota um gráfico lá. Né? Inclusive, acho que no seu próprio veículo, Pé de Figo, também. Um gráfico que a dívida só aumenta. Sim, é óbvio, é só fazer conta. Se você tinha que pagar naquela época, em 2010, 2011, 1,5 milhão, e você está pagando 500 mil, a cada mês aumenta 1 milhão acrescido de juros e correção monetária. E daí o trabalho que nós desenvolvemos desde 2017, né, nas idas e vindas a Brasília, não só minha, como do secretariado, negociando lá com o Ministério da Fazenda, com a Secretaria do Tesouro Nacional,
buscando uma saída para esse problema, visto que Valinhos, se não for o único, é um dos únicos municípios no país, veja bem, no país, que tem, deve ser o único município no país, Valinhos, que tem uma situação de endividamento dessa forma, né? Nós somos, assim, ímpares nessa história negativa. E nós, desde 2017, fazemos esse trabalho. E agora, né, recebemos aí, né, pelo Banco do Brasil, pela STN, Secretaria do Tesouro Nacional, a sinalização positiva de que nós teremos aí, sim, uma oportunidade da redução pela metade dessa dívida, desse estoque de dívida, com uma possibilidade de renegociação do débito que ficou para trás. Então, é isso que nós estamos perseguindo para que nós possamos dar um caminho, né, que seja de tornar essa dívida, que, como você acabou de falar, a palavra da própria secretária, é uma dívida hoje impagável ao município, torná-la, né, operacionalizada. É isso que nós estamos buscando. Ninguém vai dar perdão para essa dívida do século. Valinhos não será perdoado por essa dívida, mas existe essa sinalização positiva de uma boa negociação para que a cidade possa se tornar viável e nós tenhamos um patamar de dívida, o qual o município possa, de fato, assumir com tranquilidade e pensar em planejar, continuar planejando a cidade para o seu desenvolvimento, pagando a dívida, tornando-se um município bom pagador e que consiga desenvolver todas as ações administrativas que a cidade necessita. São questões importantes, essas todas que você abordou, mas eu acho que uma central que hoje preocupa principalmente os jovens de Valinhos é a questão da geração de empregos e oportunidades na cidade, né? O que você imagina que será possível fazer nos próximos 4 anos para enfrentar esse problema e garantir oportunidades para o jovem, principalmente para o jovem valinhense? Veja, um item bastante significativo é a Universidade Virtual, que nós temos aqui em Valinhos, né? Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, aonde a oportunidade de formação de nível universitário para esses jovens totalmente gratuita. É a primeira universidade totalmente gratuita de Valinhos, né? Com meia dúzia de cursos diferentes, pelo menos, para poder oferecer formação especializada para esse jovem que está chegando agora no mercado de trabalho. Isso é o primeiro item, você poder qualificar, ter mão de obra qualificada. O segundo, quando você fala da geração de empregos, também envolve diretamente a questão do plano diretor que foi abordado agora há pouco, aonde você pode, dentro de um novo desenho da cidade, né, oferecer oportunidade para que empresas de valor agregado, de alta tecnologia, possam vir para o município. Valinhos não tem vocação para a indústria pesada, indústria poluente, metalurgia poluidora, indústria química, nós não temos vocação para isso, né? Nós temos vocação para quê? Empresas que gerem, né, tenham valor agregado, de alta tecnologia, que possam gerar empregos. E dentro disso, dentro do plano diretor, consta uma dessas propostas também, né? Por outro lado, nós não podemos pensar só na geração de emprego em cima das grandes empresas. Hoje, não existe nenhuma sinalização de empresa com potencial de gerar aí 200, 300, 500, 1.000 empregos tão rapidamente. Mas nós temos, sim, as empresas menores, né, com 50, com 100, 120, 150 funcionários, que nós conseguimos atrair para Valinhos. Exemplos disso, nós temos ali o hipermercado Roldão, nós temos o hipermercado Dalben, que está saindo na cidade, nós temos o McDonald's, o Burger King, e assim tantas outras empresas que vieram para Valinhos, se estabeleceram e estão gerando postos de trabalho, sim. Mas isso não é suficiente. A nossa ideia é investir na mão de obra qualificada, para que quando nós tivermos a oportunidade de receber uma empresa desse porte, desse tipo, nós tenhamos a condição de estar oferecendo, né, a qualidade para essa mão de obra ser colocada nesses trabalhos. E o nosso saldo no mês de setembro, mês passado, foi muito positivo na geração de empregos. Tá? Nós tivemos um saldo positivo, né, de números de postos de trabalho ocupados no mês de setembro. Foi aí o melhor mês de todos esses últimos 3 anos e meio. Você tem como slogan na campanha o Valinhos de Verdade. Qual é a verdade de Valinhos hoje, nas vésperas da eleição, com 11 candidatos a prefeito? A verdade de Valinhos é que Valinhos não precisa de enganador, o Valinhos precisa de administrador. Essa é a verdade. Essa é a verdade. De pessoas que conheçam a cidade, que tenham amor pela sociedade de verdade, que tenham raízes na cidade, estejam preparadas de fato para isso, para poder assumir a administração.
Muita gente aí, né, almeja chegar, sentar nessa cadeira, mas sequer imagina o que é isso. Não teve a experiência de ter passado pela administração pública anteriormente, não teve experiência de ter sido secretário, eu fui secretário de saúde 4 anos, não teve experiência de ter sido vereador, conhecer como é que funciona o processo legislativo. Eu fui vereador 4 anos. Estou prefeito há quase 4 anos. Né? Sou médico há 30 anos. Administrei 2 hospitais da cidade, a Santa Casa e o Galileu. Administro minha clínica particular. Então, as pessoas precisam ter equilíbrio, ter razoabilidade naquilo que querem, né? Não basta ter a vontade, tem que ter o preparo, né? E tem que ter costa larga para aguentar pancada, tá? Para aguentar xingo, né? Para aguentar pressão, né? Então, é aí que eu digo para você, a cidade, né? Valinhos de verdade, não precisa de enganador, precisa de administrador. E isso eu tenho convicção de que esse trabalho eu demonstrei ao longo de todos esses anos aí, atuando na vida pública. Olha, Orestes, infelizmente o nosso tempo já está se esgotando. Eu quero agradecer muito a sua disponibilidade, sua disposição de conversar com a gente e deixo agora que você manifeste uma mensagem, principalmente ao eleitor valinhense. Nós temos observado, Heriberto, um grande número de pessoas indecisas, pessoas que não estão dispostas sequer a comparecer no dia 15 de novembro para fazer a sua vontade prevalecer ali na urna. A minha mensagem para esse eleitor é: escolha, não deixe que ninguém faça a escolha por você, né? Vote, exerça o seu direito de cidadão, exerça a sua cidadania, faça a opção, olhe, compare. Nós temos aí uma coisa inédita no município, 11 candidatos a prefeito. Eu não digo para você que é o único motivo, mas o principal motivo para que nós tenhamos hoje um número tão grande de 11 candidatos a prefeito é porque, de fato, o Orestes fez o trabalho. E o Orestes colocou Valinhos no rumo certo, sim. E o Orestes está cuidando da cidade de Valinhos de verdade. Então, eleitor, compareça no dia 15, faça a sua opção, analise o perfil e o pedigree de cada um desses candidatos que está disputando o seu voto aí e quer sentar nessa cadeira para cuidar da cidade por 4 anos. Essa é a minha mensagem. Exerça a sua cidadania. Vote conscientemente. Muito obrigado, Orestes. Muito obrigado a você que acompanhou a nossa conversa de hoje. Lembrando que você pode acompanhar toda a programação do Pé de Figo nas redes sociais e no portal pedefigo.com. Muito obrigado e até a próxima.